Agradecer a Deus pela vida da pastora Viviane, que nos fez o convite para estarmos aqui essa noite. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a sua casa, o seu ministério. É um prazer, mais uma vez, pastora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e parceiro Joel aqui. Glória! Glória a Deus, que já deu lugar para Jesus, que Deus possa abençoar ele e esse ministério tão abençoado, né? Já tivemos alguns privilégios de estar juntos, né, em alguns movimentos, e eu agradeço a Deus, que Deus possa abençoar os pastor Rofé, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, quantos querem ouvir Deus mais uma vez falar? Aleluia! Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. É um culto de homens, mas eu quero pregar para os homens e para a igreja nessa noite, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 18. Eu queria essa noite mais uma vez convidar toda a igreja a se colocar sobre os pés em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 18. Quem encontrou, você pode glorificar Jesus? Glória a Deus! Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor, conforme está a tradução da minha Bíblia, mais o mesmo efeito. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Versículo 20. E Jesus lhe disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Versículo 23 para encerrarmos. E entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia onde você está sentado. Mais uma vez, levante a sua mão aos céus. Fecha teus olhos. Levante a sua mão aos céus e diga bem forte, diga Jesus. Jesus. Diga mais uma vez, diga Jesus. Jesus. Diga essa noite. Essa noite. Fala comigo. Fala comigo. Mais uma vez. Mais uma vez. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Diga Jesus. Jesus. Que essa noite seja uma noite profética na tua presença. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Meus amados, eu quero ser bem objetivo e ao mesmo tempo eu quero ser bem breve na palavra que Deus me deu aqui essa noite. Nós sabemos, irmãos, que hoje é um culto de homens, mas eu queria não apenas pregar para os homens, mas pregar para a igreja do Senhor. E queridos, quando eu via em direção à igreja do Senhor, eu tinha duas palavras, dois textos da Bíblia Sagrada, mas quando eu estava aqui em cima do altar, Deus confirmou de uma forma profética no meu coração, e acredito que alguma vez na sua vida, na sua caminhada com Cristo, você já leu esse texto, ou quem sabe, já ouviu alguém pregar a respeito desse texto da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 8, você vai ver mais uma vez a manifestação de Jesus Cristo. De que forma? No capítulo 8, Jesus Cristo mostra a sua autoridade sobre as enfermidades. Em seguida, Jesus Cristo vai mostrar a sua autoridade sobre os demônios. E o terceiro, Jesus vai mostrar a sua autoridade sobre a natureza. Mas o mais interessante é que o capítulo 8, como de costume, Jesus já havia feito alguns milagres. Mas quando Jesus Cristo havia feito um grande milagre sobre a vida de um certo leproso, que acredito que alguma vez você já leu esse texto, a Bíblia fala que Jesus, quando desce do monte, Jesus vai se deparar com um certo leproso.
Imediatamente o texto nos fala que Jesus vai curá-lo, Jesus vai purificar ele de sua lepra. O interessante é que o texto da Bíblia Sagrada nos fala que a notícia começou a percorrer, o povo começou a ouvir, e nesse exato momento um dos discípulos de Jesus, por nome Pedro, vai convidar Jesus Cristo para ir na sua casa. Jesus, quando chega na casa de Pedro, imediatamente a sogra de Pedro estava o quê? Enferma. Jesus vai levantar as suas mãos, repreender a enfermidade que estava sobre a sogra de Pedro, e o texto da Bíblia Sagrada nos fala que ela é curada. Imediatamente ela se levanta e começa a servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora, pela parte da tarde, vão trazer os lunáticos, endemoniados de espírito, e apenas o som da palavra de Jesus eram curados. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou na cruz do Calvário. Agora chegamos aonde queríamos chegar. O versículo 18, Jesus Cristo vai dar uma ordem aos discípulos. E qual é a ordem que Jesus vai dar aos discípulos? Que os discípulos passassem para o outro lado da margem. E o texto da Bíblia Sagrada nos fala que neste exato momento vai comparecer até Jesus o escriba. E este escriba vai chegar até o Senhor Jesus e vai dizer: mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus agora vai responder. Mas o interessante é que, se você observar na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Jesus respondia, todas as vezes que Jesus pregava, Jesus sempre pregava em forma de parábolas. Jesus agora vai olhar para este cidadão e vai dizer: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Entenda que o texto da Bíblia Sagrada nos fala que Jesus, nesse exato momento, quando dá esta resposta, vai chegar outro cidadão e vai dizer: Senhor, permita primeiro sepultar o meu pai. Jesus agora olha para ele e diz o que? Segue-me e deixa os mortos enterrar os seus mortos. Chegamos agora no versículo 23. E o mais interessante é que esse texto e esse versículo é muito conhecido. Por quê? Porque no versículo 23 nos fala que Jesus, quando ele adentra no barco, os seus discípulos vão fazer o quê? Vão seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas quando os discípulos seguem o Senhor Jesus, agora os discípulos vão se deparar com o quê? Uma tempestade. A Bíblia fala que de repente virá uma tempestade sobre a embarcação que os discípulos se encontravam, e Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. O desespero foi tão grande sobre os discípulos, que os discípulos vão começar a clamar ao Senhor Jesus. E conforme os discípulos começam a clamar ao Senhor Jesus, de que forma? Eles começam a pedir socorro do Senhor Jesus. Mas quando eles pedem socorro do Senhor Jesus, Jesus vai se levantar. Mas quando Jesus se levanta, Jesus vai olhar para os discípulos, repreender os discípulos de que forma? Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: homens de pequena fé, porque duvidaste. Aleluia. E o mais interessante, para encerrarmos esse texto, é que a Bíblia Sagrada nos fala que o vento vai se acalmar, ao ponto que os discípulos vão começar a dizer entre si, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar obedecem? Pastor, o senhor acabou de ler e narrar um texto da Bíblia Sagrada, mas eu queria essa noite, irmãos, trazer uma palavra para você. Diga bem forte, diga seguir. Diga a Jesus Cristo. Quantos já seguem a Jesus aqui? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Olhe para mim aqui para você entender. A Bíblia Sagrada é bem clara, dizendo que um escriba vai chegar até o Senhor Jesus. E este escriba vai reconhecer Jesus como o que? Diga, esse escriba, diga bem forte, vai reconhecer Jesus como o que? Diga, uma autoridade. Porque ele está reconhecendo Jesus como uma autoridade. Ele está dizendo: mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Em outras palavras, este cidadão está, neste exato momento, tendo a ciência que ele está falando com quem? Com uma autoridade. Mas o interessante
interessante, irmãos, que ele vai falar a Jesus o que é mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Olhem para mim aqui. Quem de vocês aqui se lembra do dia que você aceitou a Jesus? Levanta a sua mão, você que se lembra. Pastor, já tem um tempo, levante a sua mão nesse momento. Pastor, recentemente, levante a sua mão. Agora olhe para mim aqui. Você se lembra que quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Jesus te fez promessas? Quem tem promessa aqui, levanta a sua mão. Glória a Deus. Agora você se lembra que conforme Jesus te fez promessas, Jesus te prometeu te levantar, Jesus te prometeu te usar, mas ao mesmo tempo que Jesus te fez promessas, você se lembra também que você fez promessas para Ele? Aleluia, Jesus. Só irmão deu glória a Deus. Meu Deus, Jesus havia feito promessas para a sua vida, mas assim como Jesus te fez promessas, você prometeu algo para Ele. Pastor, o que eu prometi? Primeiro, você prometeu seguir ao Senhor Jesus Cristo, não é isso? Aleluia. Segundo, você falou que independente das lutas e circunstâncias, nenhum momento você largaria a cruz. Glória a Deus. Mas sabe o que aconteceu? O Jesus que te fez a promessa, o Jesus Cristo que falou que ia te levantar, a primeira tempestade que veio, você largou a cruz. Você deixou a cruz. Quantas pessoas falaram para Jesus dizendo: Jesus, aonde quer que tu fores, independente das lutas e circunstâncias, eu não vou largar a cruz. Jesus está falando com alguém aqui. Alguém disse para Jesus, dizendo: Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Sabe o que aconteceu? Jesus abriu esta porta de emprego e sabe o que ele fez? Abandonou a fé, deixou Jesus Cristo. E a desculpa dele qual é? Trabalho durante a semana toda. Você pode trabalhar durante a semana toda, mas entenda que quem abriu esta porta foi Jesus Cristo. Quem está abençoando a sua vida é Jesus Cristo. Pastor, qual é a palavra? A palavra de Jesus para a sua vida é essa: independente das lutas, circunstâncias, não negue Jesus Cristo por nada. Não largue a sua cruz. Aleluia, Jesus. Pastor, por quê? Entenda que a Bíblia fala que este escriba está falando o quê? Mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Ele está prometendo algo para quem? Para Jesus. Você se lembra o que você prometeu para ele? Você se prometeu que a porta que ele abrisse, você seria fiel na sua oferta e no seu dízimo. E você está fazendo o quê? Está sendo infiel. Meu Deus! Você se lembra que você prometeu dizendo: Jesus, se tu abrires uma porta, o primeiro salário eu vou dar para a igreja. Meu Deus! Passou o segundo mês, o terceiro mês e nada de você fazer o que você prometeu. E geralmente quando você promete algo para Deus, se eu fosse você não fazia isso. Meu Deus! Porque você não entende nem imagina que aquilo que você profere e fala diante dele, Jesus Cristo sabe o que ele faz? Ele anota. Aleluia. Não sei porque Jesus está mandando eu falar isso, mas ele está falando essa noite. Não prometa aquilo que você não pode fazer. Eu vou dizer algo: aquilo que você promete, se você não cumpre, você não tem direito algum de cobrar nada dele. Pastor, estou na luta. Pastor, estou na peleja. Agora a pergunta que eu te faço: será que isso é luta ou será que isso é mão de Deus? Porque luta é uma coisa, a mão de Deus é outra. E tem um porém: a luta, Jesus vai te forjar na luta, mas quando é a mão de Deus, ninguém quer a mão aonde não foi chamado. Pastor, eu prometi, mas eu não tinha ideia. Você tinha ideia sim. Você tinha ideia? Porque você sabe que a partir do momento que você fez uma aliança com ele, você falou para ele o quê? Jesus, aonde eu for, aonde eu caminhar, eu não vou largar a minha cruz. Porque você disse o quê para ele? Eu vou te seguir. E quando você falou seguir a Jesus, você falou para ele o que é que independente de lutas e situações, você permaneceria na presença do Senhor. Aleluia. Mas o interessante, olhe para mim aqui para você dar glória a Deus. Aleluia. É que
aquilo que ele profere, aquilo que ele fala, Jesus vai dar uma resposta. E qual a resposta? Jesus olha e diz assim, João: as raposas não têm os seus covis, as aves não têm os seus. Mas ele responde o quê? O filho do homem não tem onde reclinar a sua. Agora olhe para mim aqui. Você sabe que Jesus queria falar aqui? Você quer ouvir a resposta? Dá glória a Deus. Jesus Cristo, quando está falando a este homem, se ele quer seguir a Jesus, Jesus Cristo está dando uma resposta direta a ele e a muita gente. Porque tem gente que quando ele vem para a igreja, ele acha que ele vai enricar servindo a Jesus. Você sabe? Tem gente que quando ele vem para a igreja, o intuito dele é o quê? É ter uma bela casa. Pastor, isso é contra isso? Não. Jesus pode até te abençoar, pode até te prosperar, mas entenda que evangelho não é riqueza. Você viu que até o glória a Deus parou? Eu estou te mostrando dentro da Bíblia Sagrada. Pastor, é por isso que Jesus vai responder o quê? As raposas têm os seus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que até as raposas têm uma morada, até as aves têm a morada, mas ele diz o quê? Que ele mesmo não tem nem aonde ele reclinar o quê? Jesus está falando que nem ele tem casa. Então, que é Bíblia. Jesus está dizendo: o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está respondendo algo que muita gente está sendo enganada. Pastor, com o quê? Com este evangelho de prosperidade. Tem muita gente, irmãos, que está entrando dentro da igreja esperando um retorno, mas eu quero que você entenda que a igreja está vivendo os últimos momentos, e tem gente que está preocupada em ricar, prosperar, e está se esquecendo da sua vida diante de Deus. Pastor, como assim? A vida dele espiritual está morta. Ele pode ter um belo emprego, pode ter uma bela casa, mas a vida dele espiritual está sua graça no eterno. Pastor, qual é a palavra? Entenda, Jesus pode até te abençoar, a prosperidade pode até chegar na sua vida, mas não esqueça que se a tua vida espiritual não estiver bem, Meu Deus, nada vai bem na sua vida. Você pode dar glória a Deus ou está na glória? Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, cadê o glória? meu Deus. Tem gente que ficou agora bem que com vergonha de dar glória a Deus. Eu estou trazendo palavra. Você quer ouvir a glória a Deus? Pastor, Jesus, quando dá essa resposta, agora o texto nos fala que nesse exato momento vai chegar outro discípulo a ele, e ele vai dizer o quê? Senhor, permita que eu vá primeiro sepultar quem? Meu pai. O escriba está chegando a Jesus dizendo: mestre, aonde quer que tu fores, eu te segui. Agora outro discípulo vai até Jesus e diz o quê? Mestre, permita primeiro eu sepultar quem? Meu pai. E qual é a resposta de Jesus? Jesus fala pela segunda vez o que? Segue-me e deixa os mortos enterrar os seus. Sabe o que Jesus queria responder para ele? Isso daqui é uma verdade. Sabe que verdade? Jesus está respondendo para ele da seguinte forma. Sabe o que Jesus está falando? Enquanto está vivo, tem gente que não valoriza, não é isso? Você sabe quando é que ele vai valorizar? Depois da morte. Glória a Deus. O que ele nunca fez pelo pai e pela mãe quando estava vivo, depois que morre, quer mostrar que foi um bom filho. Jesus é forte. Glória a Deus. Jesus está falando aqui. Eita, E o que eu estou lhe trazendo é dentro da Bíblia Sagrada. É por isso que Jesus dá uma resposta direta. Jesus diz o que? Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Em outras palavras, Jesus estava liberando e falando para ele, dizendo assim: enquanto ele estava vivo, era para você preservar. Enquanto ele estava vivo, era para você cuidar. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você tem que ter o máximo de cuidado na forma que você vai interpretar. Jesus não estava sendo grosso com este cidadão dizendo: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Jesus estava mostrando uma verdade, que eu tenho que valorizar enquanto este alguém está vivo. eita, terra é forte. Ô, glória. Porque depois que morre, não adianta você chorar,
Não adianta você gemer, gritar de um lado, pode dizendo, perdi o meu pai, perdi a minha mãe. Quando estava vivo, você nunca foi visitar. Quando estava vivo, você nunca procurou saber o que faltava e o que precisava. É por isso que tem algo muito sério, sabe o que? Alguém só valoriza quando perde que vai chorar, é que a ficha vai cair. Eu tenho uma palavra para você: enquanto essa pessoa está viva, cultiva. Enquanto esta pessoa está viva, fica próximo. Enquanto esta pessoa está viva, chora, ora, intercede. Você quer que eu continue pregando agora? Para onde Jesus está dizendo o quê? Se você quer me seguir, você não pode largar cruz por nada. E tem algo, eu não estou te prometendo riquezas. Para um Jesus está respondendo, para outro Jesus está dando o valor de uma vida. E o terceiro, sabe onde? É que a Bíblia fala que Jesus, quando entra no barco, os seus discípulos vão o quê? Diga seguir. Seguir. Diga bem forte, diga seguir. Seguir. Pela terceira vez eu vejo a palavra seguir. A primeira foi o escriba. E Jesus diz o quê? Eu te seguirei aonde quer que tu vá. Segundo, Jesus responde para aquele cidadão que queria enterrar o seu pai. Jesus disse o quê? Segue-me e deixa os mortos enterrar os seus. E pela terceira vez eu vejo no versículo 23 que diz o quê? Entrando Jesus no barco, os seus discípulos são o quê? Você está vendo o valor da palavra seguir aqui? Você está entendendo a glória a Deus? Agora entenda aqui, a Bíblia fala que os discípulos vão enfrentar, diga, uma tempestade. Diga bem forte, diga, uma tempestade. Quando os discípulos enfrentam essa tempestade, e a pergunta que eu lhe faço, você é leitor da Bíblia Sagrada, os discípulos, irmãos, eles eram o que? Diga, pescadores. Não diga mais forte, diga pescadores. Em outras palavras, os discípulos estavam acostumados, sabe com o quê? Com tempestade. Você sabia disso? Porque antes deles seguirem a Jesus, eles já enfrentavam o vento, a tempestade, quando estavam o quê? Pescando. Mas agora o texto nos fala que, como discípulos, eles vão enfrentar a primeira tempestade na vida deles. Você está pegando aí a palavra? Alguém já pegou aí? Pastor, por quê? A Bíblia fala que nesse exato momento os discípulos estão o quê? Diga, seguindo. Diga, seguindo a Jesus. Então os discípulos vão ter a primeira experiência de alguém que começa a servir a Jesus e acontece o quê? Começa a ser provado. Eita Deus! Não, alguém já entendeu aí? Aleluia! Tem um evangelho mentiroso dizendo que crente não passa por batalha. E tem um evangelho que diz ainda mais, que quando você passa por batalha é porque você está em pecado e demoniado. É desse jeito. É o evangelho falso que estamos ouvindo. Mas o evangelho verdadeiro, biblicamente, Jesus Cristo não te prometeu apenas rosas, irmãos. Ele prometeu que nessas rosas teriam espinhos. Ele nunca te prometeu que se você servisse aí, você não ia passar por altos e baixos. Jesus disse, você vai me seguir, mas a tempestade vai vir, o vendaval vai vir, você vai ser provado, mas tem um porém. Jesus não te abandona nenhum minuto. Você sabe por que os discípulos agora estão seguindo Jesus no barco? Porque os discípulos entendem que quem está no barco, quem está no barco, Jesus. Diga Jesus. Agora os discípulos estão confiantes, mas tem um porém. Os discípulos que seguem a Jesus, de repente vai acontecer o quê? Uma tempestade. De modo que o barco era varrido pelas ondas e Jesus estava fazendo o quê? Diga, dormindo. Olha para mim aqui. Quem de vocês conseguiria dormir numa tempestade aqui? Levanta a sua mão. Se enfrentar aqui o rio Amazonas, aqueles lanceiros, você já foi naquelas canoazinhas assim? Que só graça não é. Ainda mais quem não sabe nadar. Irmão, entra o desespero na hora. E o mais interessante é que os discípulos aqui,
além de ser pescadores, todos eles sabiam nadar. Você sabia disso? Aleluia, Jesus. Porque não existe pescador. Eu nunca vi um pescador que é pescador não saber nadar. Aí é brincadeira. Todos eles sabiam nadar, mas tem um porém. A Bíblia fala que Jesus estava o quê? Diga, dormindo. Mas nesse dormir de Jesus entra, sabe o quê? O desespero. Diga, o desespero. Diga bem forte, diga, o desespero. E Jesus estava fazendo o quê? Você sabe que eu perguntei isso para você? Você notou na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, enquanto a tempestade acontecia, ele permaneceu o quê? Mas Jesus ele só vai se despertar quando? Quando os discípulos começam a... Você está vendo aí o mistério? Enquanto você está calado, Jesus não pode fazer nada. Não, você não pegou ainda. Pastor, eu estou no vento, na tempestade, por que Jesus não fez nada? Será que você está fazendo certo? Pastor, qual é o certo? Clamar, chamar a atenção. Pastor, alguém está pegando para você da glória. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz o quê? Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Pega na mão de quem está do seu lado. Diga, se você quer acordar o Cordeiro. Diga, se você quer despertar Jesus. Diga, clama. Chama por ele. Porque quem chama por ele, Jesus Cristo se levanta na hora certa. Quem pode adorar, adora, adora, adora. Mas tem porém, sabe qual é o porém? Jesus ele se levanta, mas ele já se levanta batendo. Pastor. Os discípulos clamam, mas quando os discípulos despertam Jesus ele já vem batendo. Meu Deus! Eita! Olha para mim aqui, isso aqui é profético, você vai entender. Tem gente, irmãos, que quando ele está na maior luta, ele espera que Jesus use alguém para trazer até uma palavra de louvor. Mas você já viu que quando a gente pede isso é o contrário? Aí a cobrança é maior. Você espera Jesus dizer assim, estou contigo, vou te abençoar. Mas Jesus está dizendo o que? Te posiciona. Vai orar mais. Se você está esperando Jesus dizer o quê? Jesus vai me abençoar. E por que Jesus fala isso aos discípulos? Olhem, Jesus está mostrando uma verdade no Evangelho. Sabe qual é a verdade do Evangelho? Jesus está preparando os discípulos, pastor, para quê? Para coisas maiores que eles viveriam. E pastor, como era preciso, necessário, sabe o que? Jesus queria acostumar eles a entender que a luta vem, a tempestade vem, para que haja um preparo espiritual. Vou traduzir para você. Você sabe aonde a tua fé cresce? Sabe aonde? Luta. Pastor, estou com um bom emprego. Pastor, a geladeira está cheia. Pastor, a minha casa está desse jeito. Você sabe onde a sua fé é exercida? Quando você chega em casa, abre a geladeira e não tem nada. É aí que a sua fé tem que ser colocada, sabe o que? Em prática. Porque quando tudo vai bem, até o glória a Deus desaparece. Mas quando tudo vai mal, aí o crente dá glória, aí o crente chora, aí o crente vai até pro monte. Sabe o que Jesus fala? Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Homens de pequena fé. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus queria mostrar? Olhem para mim aqui, eu quero perguntar aqui. Quem de vocês aqui se lembra quando você aceitou a Jesus, o primeiro puxão de orelha que ele te deu? Você lembra? Aleluia. Você lembra? Deus. Pastor, já faz muito tempo. Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Homens de pequena fé. Porque duvidaste. Olha aí, ó. E tem gente que quando está no meio daquele quadro, daquela tempestade, duvida de tudo. Meu Deus.
Aí Jesus tem que vir. Jesus tem que pegar às vezes um pela orelha, irmão. E dizer assim: te posiciona. Meu Deus. Porque eu quero te usar. E eu quero te usar em meio a essa tempestade. Pastor, como levanta a sua mão. Jesus está falando com alguém aqui. A sua fé tem que começar a ser exercida. Pastor, como? Você está na tempestade, na luta. Começa a levantar a tua voz dizendo: Jesus, eu acredito que ela amanhecer. Uma grande porta está sendo aberta. Isso aqui é profético. Se você tem fé para ser liberado agora, levanta a tua voz agora. Pastor, eu estou na luta, eu quero ver Jesus fazer algo. Então usa a tua fé agora. Levanta a tua voz agora. Porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Eu já estou terminando agora. Levanta a sua voz e adora, adora, adora. Júlia, canta lá. Oh, Deus, que maravilha. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu estou encerrando aqui. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Chacoalha a mãozinha dele, assim. Chacoalha a mãozinha dele. Olha aí, Jesus. Diga para ele o mais forte. Diga se você se lembra do que você prometeu para ele. Você se lembra? Olha aí, ó, Deus está falando, hein? Pastor, eu prometi que todos os cultos que eu viesse, independente se era um culto grande ou menor, eu não ia deixar por nada de dar glória a Deus e aleluia. Você lembra que você prometeu ser fiel na sua oferta e no seu dízimo? Jesus abriu uma porta para você e você está o quê? Eu vou dizer algo da parte de Deus aqui. Você só pode cobrar se você faz. Se você não faz, você não tem direito algum de cobrar nada de Jesus. Jesus está falando aqui essa noite para alguém. Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite que você prometeu seguir a Ele, independente das lutas e circunstâncias. Você prometeu para Ele, pastor, o quê? Você prometeu ser fiel, independente da luta, da tempestade que viesse. Mas você disse para Ele o quê? Que o levante viria, mas você não ia largar a cruz por nada. Agora Jesus está dizendo para você o quê? Sabe o quê? O que você prometeu, cumpra pelo menos a metade daquilo que você falou para Ele. Até o glória a Deus por isso. Pega na mão de quem está do seu lado e coloque esse crente de pé, com você de pé. Aleluia. Tem uns crentes que parecem que estão assustados, irmão. Pastor, agora eu vou refletir, é para você refletir mesmo. Meu Deus. Irmãos, olhem para mim aqui rapidamente. O servo de Deus, quando orava, é algo muito sério. A gente sabe que amanhã é eleição, não é isso? É. Meu Deus. Eu vou dizer algo aqui, irmãos. A igreja se prepara para o maior acontecimento. Qual é esse maior acontecimento? O arrebatamento da igreja, não é isso? Glória a Deus. Mas enquanto Jesus não volta, qual é o meu dever? Como cidadão da terra, qual é? Votar, irmãos. É isso? Votar. Você sabe que eu estou falando isso para você? Jesus, ele pode voltar depois desse culto, mas assim como ele também não pode voltar depois desse culto, ele pode voltar daqui a 10 anos. Mas pastor, os sinais estão aí. Entenda que o seu tempo é diferente do tempo de Deus. Aleluia. O seu tempo é daqui para amanhã. O de Jesus é diferente. Glória a Deus. O que Jesus te promete, ele está falando para você o quê? Que mediante as lutas, as adversidades, ele vai te forjar e te preparar para algo maior. Glória Você sabe a onde Deus. Jesus te prepara para algo maior? Aleluia, Jesus. Na luta e na tempestade. Não. Glória a Deus. Para você suportar o processo, você
você tem que passar pela prova primeiro. Eita, Jesus, é desse jeito. Pastor, os discípulos foram aprovados. Nesse mesmo texto, mas lá no capítulo 14, os discípulos vão enfrentar uma outra tempestade. Você já leu esse texto? Esse capítulo 8, Jesus, ele o quê? Diga, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E no capítulo 14, o que acontece? Jesus vai andar sobre As águas. são dois textos parecidos, sim ou não? Sim. Mas no capítulo 14, um discípulo por nome, qual é o nome dele? 1, 2, 3 e já diga Pedro. Pedro. Vai acontecer o que? Pedro vai andar sobre. As águas. A pergunta que eu te faço, diante da Bíblia Sagrada, outro discípulo além de Pedro andou sobre as águas? Só Pedro andou sobre as águas. Mas você percebeu que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele se afundou? Não. Sim ou não? Não. Pedro só vai se afundar quando ele olha para o quê? O vento. Enquanto ele olhava para Jesus, ele permaneceu o quê? Seguindo, andando. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você sabe que tem muita gente que está caindo e tropeçando? Meu Meu Deus. Deus. Porque já deixou muito tempo de olhar para Jesus. Verdade. Sabe para o que ele olha? Para as tempestades, para o Meu vento. Deus, ali, ó. Para aquilo que o povo está falando a respeito dele. Pastor, estamos se levantando. Você está prestando atenção em quê? No que eles estão falando? Ou você está prestando atenção naquele que te fez a promessa? Olha aí, Porque André. enquanto você olhar para o autor e consumador da sua fé, podem se levantar, podem falar mal de você, mas você não cai. Você permanece andando sobre as águas e seguindo a Jesus. Glória a Deus. Glória. Verdade. Mas Pedro vai olhar para aquele de tempestade. Tempestade. E ele o que? Se afunda. Ele vai pedir socorro de quem? Jesus. Aí Jesus dá um puxão na orelha de quem? Diga de Pedro. De Pedro. Jesus diz o que? Homem de pequena fé. Olha para quem está do seu lado. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu irmão. Passou um filme aí, diga para ele assim, passou um filme na sua cabeça das promessas que você prometeu para ele. Eita. Você se lembra de alguma aí? Pastor, agora eu não estou lembrando. Está lembrando sim. Porque você sabe que Jesus falou com você hoje. Oh, glória. Meu Deus. Glória. E só quem Deus falou, pega na mão da pessoa que está do seu lado e traga ele aqui na frente. Venha, venha, venha. Glória a Deus. Venha, venha. Não era nem para eu insistir, mas era para você já estar aqui. Era nem Olha pra aí, eu ó. insistir. Deixa eu segurar isso aqui. Deus de Meu glória. Deus. Aleluia. Pastor, não estou gostando. Ah, irmão, não posso fazer nada. Você vai gostar. Pastor, mas o sermão foi duro. Ah, então você que pensa dessa forma que era para estar aqui na frente. Você sabe qual é o problema dessa geração que a gente tem hoje? É uma geração que está acostumada em você passar a mão na cabeça dele. Aí quando Jesus traz uma palavra dura, ele sai falando mal do pregador. Diz que o pregador não pregou nada. E o cidadão que fala isso, eu vou dizer algo aqui muito sério. Você que critica pregador, fala mal de pregador quando Deus usa para exortar, eu vou dizer algo. Você só tem direito de criticar o pregador ou de falar algo contra o pregador se você pelo menos lê Bíblia Sagrada. Porque se você não conhece Bíblia, você não tem nem moral para falar nada. É a mesma coisa. É eu querer chegar com um advogado e querer ensinar ele a exercer. Eu não entendo nada de lei, mas de Bíblia Sagrada eu conheço. Você pode dar glória a Deus ou pega na mão da pessoa que está do seu lado, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos. Olha aí. Eu queria que o Joel preparasse, trouxesse um louvor aí, depois eu vou orar pela sua vida. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, você vai se preparar. Você que abraçou a palavra, você que entendeu a palavra, pode adorar, João, vai adorar. Oh, Espírito Santo. Fecha os olhos, igreja, e adora. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Deus.
Se tu
Você que está cumprindo algo diante dele, peça para ele liberar. Pastor, que ele vai liberar, deixa ele liberar renovo, deixa ele liberar cura, deixa ele liberar. Eu quero viver algo novo. Deixa, deixa, deixa. Abraça alguém que está do seu lado, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, dê um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Dá um abraço de alguém nessa noite, independente das circunstâncias, não vai deixar de seguir a Jesus por nada. Eu queria fazer uma pergunta aqui, se há alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, pastor, Deus falou comigo, pastor, eu estava como este cidadão, aparentemente eu achava que eu estava seguindo a Jesus, mas a primeira luta que veio, pastor, eu abandonei Jesus, e Jesus está dizendo, então venha, porque enquanto Ele te der essa oportunidade de abrir os braços, a porta dele, se eu fosse você, glorificava Jesus, porque vai chegar o momento que você vai bater na porta e a porta não se abrirá. Enquanto Jesus está te dando essa oportunidade, vem aqui à frente, vem. Glória a Deus. Você que quer renovar sua aliança com Ele, você que Jesus falou, eu sei que Jesus falou aqui essa noite. Cadê a primeira pessoa? Vem. Pastor, eu vou deixar para amanhã, olhe lá, Jesus pode voltar daqui a pouco. E você que está deixando para amanhã, você vai ficar. Pastor, eu quero, então venha. Se Jesus está dando a ordem para eu insistir, é porque tem gente aqui dentro. Pastor, vou ou não vou? O diabo está dizendo não vai, nada vai mudar na sua vida. E Jesus está dizendo venha. Porque o primeiro passo que você der diante dele, muita coisa será mudada na sua vida. Amém? Amém? Para você aplaudir mais forte, pastor Roberto, glória a Deus, pastor Roberto. Deus abençoe a sua vida. Vou passar ele ao pastor Roberto, mas olha aqui para mim, irmãos. Ore por esse servo, tá bom? Eu vou passar o pastor Roberto vai orar. Eu falo assim melhor agora. Mas eu queria que você orasse por esse servo aqui. Às vezes tem dia, irmão, que eu penso que eu não vou imaginar o fim. E antes de vir para cá, meu último compromisso, eu falei com a pastora que a gente já fez outros compromissos. Eu tive mais cedo ministrando em 4 seminários hoje para a liderança. Então, ore por esse servo, que às vezes as cordas vocais estão pela misericórdia. Eu vou dizer algo aqui, talvez você que veio aqui essa noite poderia dizer, pastor, eu estava esperando sapatear ou relampear. E eu gosto disso. Para quem conhece, gosto disso. Mas hoje Jesus não quis nada disso. Hoje o negócio era por essas 2 almas aqui. Então eu quero que você entenda, você que é pentecostal, você que prega o evangelho. Vai ter dia que vai ser fogo. Mas vai ter dia que vai ser assim. Pastor, o senhor se preocupa não, já são 24 anos na caminhada. E para quem começa o ministério pregando hoje, ele ia sair frustrado. Mas para quem já tem estrada, ele não sabe que tem dia que Jesus ele vai querer que você pregue só para 2 pessoas. Eu preguei para esses 2 aqui. Você pode glorificar o Cordeiro de Deus.
colocar mais gente aqui também. É, pastor? Mais gente aqui, você não veio. Mas se der pra colocar mais gente aqui, você não veio. Amém? Quantos querem orar por estas 3 vidas aqui? Quantos querem orar pelo pastor Diego Félix? Dá glória a Deus aí. Pastor Rofé. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fique sobre os seus pés para nós orarmos pela vida desta família e pela vida desta irmã. E também pela vida do pregador. Estenda suas mãos, como diz a Bíblia, mãos santas, mãos imaculadas. Estenda suas mãos, Pai. Bendizemos e exaltamos o teu nome. Glorificamos o teu excelso nome esta noite, Pai. Após esta mensagem, Senhor, aqui está este casal. Aqui está, Senhor, a tua serva. Deus, ajuda-os, fortalece-os. Deus, em nome de Jesus, todas as guerras, as lutas que eles estão enfrentando, todas as batalhas que eles estão enfrentando, dá força a eles, fortalece, dá saúde, dá ânimo, dá a tua graça, Pai. Deus, que sejamos alcançados pela tua graça esta noite. Aqui está, ó Pai, o teu servo, que é um baluarte em tuas mãos. Deus, ela é um arauto que leva a tua palavra, a tua preciosa palavra. Então te peço, Pai, fortalece sim, alegra sim, anima sim, encoraja sim, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu sei quanto é difícil a caminhada, Senhor, como pregador da tua palavra, mas o bom, Senhor, é que o bema nos espera, o tribunal da recompensa nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua igreja, parte dos teus servos que vieram neste culto de homens, ó Pai. Tu sabes e conheces, meu Deus, se alguém não veio por uma negligência, se alguém não veio por uma enfermidade, se alguém não veio por algum motivo banal ou qualquer, mas os teus servos, Pai, vieram aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, Senhor. Deus, aqui está, Senhor. Deus, as nossas vidas diante de ti, Pai. Interrompa esta oração, em nome de Jesus. Irmãos, levanta a mão. O Derek está Tarek. Ele está tomando uma decisão. A decisão das decisões. A escolha das escolhas. Ele está entregando a vida dele para o Senhor Jesus agora. Não, como diz Valdemiro, é para aplaudir de pé. Valdemiro quer dizer aplaudir de verdade. Isso aí, de pé o povo já está. Estenda a sua mão na direção dele. Dobra teus joelhos aqui, meu filho, por favor. O Senhor Jesus disse, missionário Giovana, pregador do Evangelho, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai e de seus anjos do céu. Ele vai fazer a oração do pecador arrependido aqui, Bispo Abraão. Pastor Mazaniel, ele vai fazer a oração do pecador arrependido. E tem lágrimas aqui, irmãos. Ele está dobrando os joelhos aqui diante deste altar aqui na Filadélfia. Sabe por quê? Meu sogro amado, meu mestre, meu querido, amado sogro. Só quem faz isso é o poder do Evangelho. Nós sabemos. Mas aqui, minha sogra, é o resultado da oração da esposa, da sogra, de alguém que já ora por ele. Essa igreja tem orado por ele. Aleluia. E ela, com certeza, na oração, ela dizia: Senhor, eu não quero ir sozinha para a tua casa mais. Sem calar, tudo nem passo. Eu quero que o meu companheiro esteja do meu lado. Nem
Ribassuri, Andaraia, Candaraturi, Calabaço. Eita, Deus é forte. Então está se cumprindo hoje, minha filha. Aleluia. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Senhor Jesus, me ajuda na minha caminhada. Me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida. E da certeza. Pai, aqui está esse jovem. Deus, se rendendo a ti, entregamos nas tuas mãos a vida dele. Ajuda ele, Senhor, que neste primeiro amor o Senhor trabalhe na vida dele, haja e opere na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, por favor. A igreja não está estende os braços assim, a igreja. Ele vai virar para lá. E você bem alegre, contente e sorridente, como crente, aleluia, rimou, né? Vai dizer a ele, missionária Grace Light, seja bem-vindo à família Filadélfia. 1, 2, 3, vira para lá. Seja bem-vindo à família Filadélfia. Alguém corre e dá um abraço nele e diga que essa é a melhor decisão da vida dele. Aleluia, essa família. Ei, cara, diga para ele que essa é a família que aguardava ele. E essa família está crescendo, irmão. E vai crescer mais ainda. Pregador, deixa eu te dizer uma coisa. Você é pregador como eu sou. Às vezes a gente não ganha uma oferta. Às vezes a gente não ganha um presente, não ganha nada. Mas quando a gente vê alguém se rendendo no altar, a nossa alma jubila, salta de alegria. E quando alguém no final da mensagem, diaconisa Denise Barreto, quando alguém no final da mensagem, pastor Amado, moço Daniel, diz assim: valeu a pena ouvir esta mensagem. O pregador diz: esse é meu combustível, não vou desistir. Meus irmãos, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Eu vou encerrar aqui, certo? Eu vou encerrar, vou dar a bênção apostólica, vou encerrar, ainda vou fazer o sorteio, tá bom? E vou falar do 7347 também, Júlio Resgate. Meus irmãos, escute, nós vamos encerrar agora para a gente fazer o sorteio, tá bom? Certo?